Oi, gente, vídeo de hoje para vocês de ciências nessa sexta-feira é sobre o sistema respiratório. Então, vocês vão fazer os exercícios que estão na página 78 até a 82, certo? Basicamente, na página 78, vocês vão visualizar aí sobre a ideia de que pessoas humanas, né? Somos seres vivos, nós necessitamos do ar. E já foi mencionado isso, que o ar que a gente respira é o oxigênio, mas sem ar a gente não sobrevive, pois todas as nossas células vão precisar desse elemento químico, que é o oxigênio, para realizar certas funções. Então, esse gás, que é o gás oxigênio, ele vai fazer parte do ar que a gente respira no nosso dia a dia e captamos o oxigênio até mesmo quando a gente está dormindo. A respiração que a gente faz é feita pelo nosso sistema respiratório. Ele tem todas as funções realizadas por troca de gases, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico. Então, o nosso sistema respiratório humano ele é formado pelas seguintes estruturas: as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os pulmões direito e esquerdo, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Os três últimos, que são os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, estão dentro dos pulmões, certo? Então, às vezes, tem pessoas que têm certos problemas de respiração, como a bronquite, bronquiolite, esses problemas como a asma, são problemas de brônquios que são bem afetados, eles não são bem desenvolvidos. Então, por isso que essas pessoas elas têm bastante dificuldade. E elas têm que ter um certo cuidado em relação à respiração delas. E as nossas fossas nasais, elas vão ser duas cavidades do nariz, e é por aí que se dá a entrada do ar através das narinas. No seu interior vão existir certos pelos que eles vão filtrar o ar, retendo algumas impurezas. Então, todos os pelos que nós temos no nosso corpo têm a função de fazer uma certa limpeza. E as nossas fossas nasais, algumas pessoas não são tão boas assim. Às vezes tem pessoas que vêm com problemas, nascem com problemas, vêm com elas entupidas e precisam fazer certas cirurgias. Já a faringe, que é um pequeno canal que serve de passagem para alimentos e também para o nosso ar. Então é aí na faringe que às vezes ocorre o fato da gente simplesmente engasgar. Porque se o nosso sistema nervoso central, ele não estiver prestando atenção, ele pode mandar a resposta para a faringe errada e acabar que a comida vai passar pelo canto errado. A laringe é nela que a gente vai ter as nossas cordas vocais, então é por aí que vai ser produzido toda a função desse som, né? Então é por isso que a laringe é o órgão da fonação. Vai ter a voz, vai ter a fala, onde vai sair os fonemas. Então a laringe ela liga a faringe à traqueia e a traqueia ela vai ser semelhante, parecendo com um tubo, com anéis cartilaginosos, daí vão também ter os brônquios, um para cada pulmão. E os brônquios, eles vão ter a função de deixar penetrar o oxigênio nos pulmões por meio de certas ramificações que vão ser chamadas de bronquíolos. E esses bronquíolos são subramificações dos brônquios e em sua porção final vão dar origem a minúsculas bolsas denominadas de alvéolo. Então, os nossos pulmões eles vão ser os principais órgãos da respiração, pois é neles que vão ocorrer a troca gasosa. Eles vão se localizar na nossa caixa torácica. Então, sobre o diafragma, que vai ser o músculo responsável pelos movimentos respiratórios de inspiração e expiração. Dentro dos pulmões, os brônquios, eles vão se ramificar como galhos de árvores. As pontas dessas ramificações, elas vão se abrir em forma de bolsa, que são os alvéolos. E o que são os alvéolos? Eles vão ser as estruturas envolvidas por tubos finíssimos por onde o sangue ele vai circular. E é daí que o oxigênio que inspiramos passa para o sangue e o gás carbônico que chega pelo sangue passa para o ar que vai ser expirado.
Foi falado de diafragma. E o que é esse diafragma? Ele vai ser um músculo que auxilia nos pulmões a inspirarem e expirarem o ar. Os pulmões eles são envolvidos por uma membrana muito fina chamada de pleura. Ela facilita o movimento dos pulmões durante essa respiração. Nós temos dois tipos de movimentos de respiração, a inspiração e a expiração. A inspiração vai ser o fato de encher de ar o diafragma, né? Então as costelas elas vão se afastar e o peito vai aumentar. E a expiração, o ar vai sair, então os pulmões vão diminuir de volume e o diafragma vai relaxar. As costelas elas vão voltar à posição de repouso e o volume do peito diminui. Existem algumas curiosidades em relação ao fato de por que a gente se engasga. Então, como eu mencionei, isso ocorre porque tanto o ar que vai para os pulmões, assim como o alimento que ingerimos, passam pela faringe. E o alimento engolido deverá seguir da faringe para o esôfago. Porém, muitas vezes o bolo alimentar, ao invés de passar pelo percurso que ele deve ir, ele vai direto para a faringe, para as vias respiratórias. Devido não ter o fechamento da laringe na hora da passagem do alimento, então quando isso ocorre, a gente acaba nos engasgando. É o mecanismo utilizado pelo corpo para desobstruir as vias respiratórias. Então é para a gente não morrer engasgado, não morrer asfixiado, certo? Cuidados que a gente deve ter com o sistema respiratório. Então a gente tem que manter o nosso sistema respiratório saudável. Precisamos ter alguns cuidados. O primeiro deles é fazer certos exercícios que são bastante importantes, pois ele vai ajudar a fortalecer o diafragma, facilitando assim a respiração. E um deles, que é bastante comum, às vezes os médicos repassarem, é a natação. Evitar determinados ambientes poluídos. Quanto mais puro for o ar que se respira, mais saudáveis vão ser os seus pulmões. Então a gente vai ter que tratar com bastante cuidado as gripes e os resfriados. Também a gente deve evitar, sempre que possível, ambientes onde vai ter pessoas que são fumantes. E é um certo questionamento que eu vou fazer para vocês. Que doenças vão atingir o aparelho respiratório? A maioria de vocês já deve ter ficado gripado. E a causa disso é um vírus, ele vai afetar e vai se instalar nas nossas vias respiratórias. E é notável que quando nós estamos gripados, nós notamos o nosso nariz às vezes seco, em determinado período já da gripe. No começo dela a gente tem o fato de ficar com o nariz escorrendo, né? O fato da mucosa ela ficar bem delicada. A bronquite ela é causada também pelo vírus, porém, nesse caso raro, a bronquite ela vai ser causada por bactérias. E aí é conhecida como uma certa inflamação dos brônquios. Como foi mencionado, os brônquios eles vão ter a função de penetrar o ar nos pulmões por meio das suas ramificações. Então, aqueles raminhos vão estar inflamados. Isso é um grande problema, tá? Então, a gente também conhece, já deve ter ouvido falar de certas pessoas que devem ter tido a pneumonia, que é uma inflamação que ela acontece nos pulmões, que ela pode ser causada por vírus, bactérias e fungos. Muitas das vezes as pessoas acabam gerando essa pneumonia pelo fato de não estar se adequando bem, não estar se cuidando bem. Às vezes é uma gripe mal curada, devido a todo o acúmulo de vírus dentro do seu corpo, vai gerar também um acúmulo maior, uma inflamação maior, isso vai gerar uma pneumonia. Também a gente conhece, já deve ter ouvido falar, os cartazes que tem nos postos de saúde, que é sobre a tuberculose, que ela é causada por bactéria, e ele tem é chamado de bacilo de Koch, que ele vai atacar principalmente os pulmões. Então, nessa situação, a gente conhece pelo fato das pessoas acabarem tossindo tanto, o fato de tossir tanto que acaba cuspindo sangue, né? É algo que, quando a pessoa chega nesse nível aí da tuberculose, ela tem que ir ao médico urgentemente, certo?
Hoje nós estamos vendo um pouquinho sobre como é o nosso sistema respiratório. Vocês vão fazer certas questões, vocês vão ver certas curiosidades, outros vídeos adicionais que eu vou colocar para vocês. E por hoje vocês vão ficar com esse conteúdo, tá? Finalizando por aqui. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Até logo!